Olá! Neste vídeo do canal Moedas na História, explicaremos sobre a vida da Elizabeth II, a rainha da Inglaterra com maior longevidade. Mostraremos também os seus 5 perfis diferentes utilizados ao longo do seu reinado na cunhagem de moedas. Bem-vindos! O nosso canal foi concebido com a intenção de unir duas paixões que são interligadas, mas que às vezes são pouco exploradas em conjunto: moedas e história. Nós buscamos explicar o contexto histórico da produção das moedas normais ou comemorativas que estão circulantes no meio numismático, além das características, muitas vezes ocultas, de cada peça analisada. Primeiramente, vamos explicar um pouco sobre Elizabeth. Ela nasceu em Londres em 21 de abril de 1926 e foi educada particularmente em casa. Após a crise da abdicação de Eduardo VIII, tio de Elizabeth, em 1936, houve a ascensão de seu pai, Jorge VI, ao trono, o que fez de sua primogênita a herdeira presuntiva da coroa. Após isso, Elizabeth passou a assumir deveres públicos durante a Segunda Guerra Mundial. Elizabeth se tornou a chefe da comunidade britânica após a morte de seu pai, o rei Jorge VI. Ele esteve gravemente doente durante todo o ano de 51. O que não impediu que se fizesse o Festival da Grã-Bretanha nesse ano, concebido para comemorar o fim da austeridade após a Segunda Guerra Mundial, na região de South Bank, em Londres. Nesta ocasião, o governo britânico, organizador do festival, emitiu também uma moeda especial para o rei Jorge VI, apenas sendo a segunda moeda comemorativa para este monarca daquele país. A primeira foi emitida quando da sua coroação em 1937 em prata. Esta segunda e última comemorativa, cunhada em cupro-níquel. 5 shillings de 1951, ou também conhecido como coroa, em cupro-níquel, pesando 23,3 gramas, com 38,6 mm de diâmetro e 2,9 mm de espessura. O anverso possui o perfil sem a coroa real do rei Jorge VI, direcionado para a esquerda, com a legenda Georgius VI, DGBR OMN Rex FD, que traduzido do latim significa Jorge VI, rei de todos os britânicos e defensor da fé, pela graça divina, além das iniciais do designer do cunho, Thomas Humphrey Paget. O reverso apresenta São Jorge, santo com a mesma nomenclatura do rei, matando o dragão, a data na base e as iniciais do designer Benedetto Pistrucci. Outro momento importante da rainha Elizabeth II foi quando ela se casou com o príncipe Philip da Grécia e Dinamarca em 47, com quem teve 4 filhos: Charles, Anna, Andrew e Edward. A coroação de Elizabeth II ocorreu normalmente como planejado, no dia 2 de junho de 1953. A cerimônia aconteceu na abadia de Westminster e foi televisionada pela primeira vez, com exceção da parte da unção e da comunhão. Seu vestido de coroação foi desenhado por Norman Hartnell e, seguindo suas instruções, bordado com os emblemas florais dos países da comunidade britânica: a rosa de Tudor inglesa, o cardo escocês, o alho-poró galês, o trevo irlandês, a acácia australiana, a folha de bordo canadense, a samambaia prateada neozelandesa, a protea sul-africana, a flor de lótus pela Índia e Ceilão, e o trigo, algodão e juta paquistaneses. Nesta época, utilizou-se o primeiro dos perfis da rainha em moedas, aqui representado pela moeda de 2 shillings de 1965 ou florim do Reino Unido, emitidas 48 milhões de peças em cupro-níquel com 11 gramas, 28,4 mm de diâmetro e 2,1 mm de espessura. No reverso, o cardo escocês, o trevo irlandês, o alho-poró galês circundando a rosa de Tudor ao centro, com os dizeres 2 shillings, o ano de 1965 e as palavras Feed Death.
abreviação de Fidei Defensor, que traduzido do latim significa defensor da fé. No anverso temos o primeiro perfil e o único laureado da jovem Elizabeth II, então com 25 anos, usado de 53 a 67, disposto à direita, com os dizeres Elizabeth Dei Gratia Regina, que traduzido do latim significa Elizabeth II, Rainha pela Graça Divina. As décadas de 60 e 70 também viram a descolonização da África e Caribe do Império Britânico. Mais de 20 países ganharam sua independência do Reino Unido como parte de uma transição planejada para o governo autônomo. A década de 70 foi testemunha do segundo perfil de Elizabeth em moedas, aqui representado em $1 canadense de 1971 em prata 500, que representa 50% de prata na liga com cobre. Apresentando o segundo perfil da rainha, utilizado de 68 a 84, pesando 23,3 gramas, 36 milímetros de diâmetro e 2,5 milímetros de espessura, emitida em comemoração ao centenário da entrada da Colômbia Britânica na Confederação. Foram cunhados 585 mil exemplares, com o anverso apresentando o busto à direita em perfil da rainha, então com 39 anos, coroada com a diadema real, e os dizeres Elizabeth II D.G. Regina, que traduzido do latim significa Elizabeth II, Rainha pela Graça Divina. No reverso, o brasão de armas da província, as datas de 1871 e 1971, alusivas ao centenário. Na parte superior, dizeres Canadá, dólar, separados pelo símbolo nacional da folha de bordo. Na parte inferior, as palavras British Columbia, identificando a província localizada no extremo oeste canadense, tema desta moeda comemorativa. Em 77, Elizabeth comemorou o jubileu de prata de sua ascensão ao trono. Festas e eventos ocorreram por toda a comunidade de nações, muitos coincidindo com suas viagens pela Grã-Bretanha e seus outros reinos. Neste ponto, salientamos a moeda emitida em comemoração ao Jubileu de Prata da Rainha. 25 new pence inglês de 1977, comemorativo ao Jubileu de Prata, ou seja, 25 anos, de reinado da Elizabeth II. Emitidas 37 milhões de peças pela Casa da Moeda Londrina, o anverso apresenta a Rainha Elizabeth montada em seu cavalo pessoal chamado Burmese. Possui 38,6 milímetros de diâmetro, 3,15 milímetros de espessura e 28,8 gramas de peso, em cupro-níquel. Apresenta ainda os dizeres Elizabeth II, D.G. Reg. F.D., que são as iniciais de Elizabeth II, Dei Gratia, Regina, Fidei Defensatrix, traduzindo do latim para o português, Elizabeth II, pela graça de Deus Rainha, defensora da fé. O reverso apresenta no centro desenho com 2 itens das joias da coroa, utilizados na coroação: a ampulha dourada, que é um vaso de óleo de unção, e a colher dourada de unção. Estes objetos datam do século XIV e XII, respectivamente, e permanecem atualmente em uso. O óleo de dentro da ampulha é derramado na colher de ouro, no momento mais sagrado da coroação, quando o arcebispo abençoa a cabeça, os ombros e as mãos do novo soberano empossado, e remonta ao Livro dos Reis do Antigo Testamento, onde é descrita a unção do rei Salomão. Um círculo e motivos florais circundam estes itens, com a coroa de Eduardo, utilizada para a coroação do soberano britânico, no topo da moeda. Este foi o primeiro vídeo da história da Rainha Elizabeth II e alguns exemplos de moedas com seu tão conhecido perfil. No segundo vídeo mostraremos sua história dos anos 80 até hoje, bem como outras lindas moedas destas épocas. Até lá!